Olá, cientificadores! Medida com mesmo valor, mas resultados completamente diferentes. Como isso é possível? Vamos ver medidas que revelam diferentes informações sobre os dados de uma pesquisa. Para poder calcular, analisar e interpretar dados quantitativos, podemos usar as medidas de tendência central, que mostram o valor em torno do qual os dados tendem a se concentrar. Algumas dessas medidas são a média aritmética simples, denotada por x barra, que é igual à somatória com cada elemento izinho variando de 1 até a quantidade total de elementos, seja a população ou uma amostra, de cada valor individual xi, esse resultado dividido por n. Mas nem sempre é a melhor para ser usada, pois, por exemplo, a média pode ser afetada por outliers que são valores extremos em relação aos dados, isto é, são extremamente altos ou baixos. Então outras medidas de tendência central devem ser usadas, como a moda, que representa o valor que aparece com mais frequência, ou a mediana, que após ordenar os dados e contar quantos valores há, se for ímpar, a mediana será o valor do meio, se for par, será a média dos dois valores centrais. Também podemos analisar dados, utilizando medidas de dispersão, que mostram o quanto os dados estão espalhados em torno de um valor de referência, como a amplitude, que corresponde à subtração do maior valor pelo menor valor do conjunto dos dados. Ou também a variância simples, que para pesquisas populacionais é denotada por sigma minúsculo ao quadrado, que é igual ao sigma maiúsculo, que é a somatória do quadrado da subtração de cada valor individual pela média, dividido pela quantidade total de elementos, como o tamanho da população. E podemos calcular também o desvio padrão, que é denotada por sigma minúsculo e é igual à raiz quadrada da variância. Na interpretação podemos observar se os valores estão próximos da média, o que ocorre quando o desvio padrão é pequeno, mas se os valores estiverem dispersos, o desvio padrão será grande. Agora vamos ver um exemplo, para refletir sobre nossa questão apresentada na introdução deste vídeo. Sejam as turmas A e B, com cada resposta denotada por xi. Calculando as médias, temos que resulta em aproximadamente igual a 62, tanto para a turma A quanto para a turma B. Mas será que indicam mesma interpretação para as duas turmas? Na verdade não, pois outras medidas podem nos mostrar outras características para uma análise mais realista das turmas. Como a moda, que é diferente, sendo na turma A igual a 62 e na turma B é a modal, pois não há valores que aparecem mais que outros. Calculando a amplitude, podemos perceber que na turma A é igual a 14. E na B é igual a 24, o que já mostra que apesar das médias serem as mesmas, os valores máximo e mínimo de cada turma já são diferentes e por serem amplitudes grandes, se existirem outliers, a média pode não estar representando bem os dados. E ainda podemos verificar a variância e o desvio padrão, que podemos observar que também são diferentes, sendo o desvio padrão na turma A aproximadamente igual a 4,14, e para a turma B é aproximadamente igual a 8,47. E podemos observar esses e outros resultados como a mediana, também visualmente no box plot. Assim, concluímos que, embora as duas turmas tenham a mesma média, seus desempenhos são diferentes. A média isoladamente não é suficiente para descrever completamente os dados, pois medidas de dispersão como amplitude, desvio padrão e representações visuais revelam diferenças importantes na distribuição dos dados. Esse tipo de caso pode acontecer com as diferentes medidas apresentadas, por isso é sempre importante interpretar o conjunto de informações, e não medidas isoladas, ao realizar uma análise em uma pesquisa. Vamos ver um exemplo interativo. O código está disponível na descrição para o educador responsável baixar e editar. Você deverá escolher o nível de ensino se primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, pois haverá algumas diferenças nos conteúdos apresentados em cada nível. Em seguida deve clicar no botão para gerar um exemplo. Irá aparecer uma tabela, um gráfico e uma questão para você interpretar e então, clicar na alternativa. Você pode verificar qual é a resposta correta. E também será mostrada outra questão para você interpretar e poderá escolher entre diferentes gráficos para visualizar esses dados. Então, deve clicar na alternativa e pode verificar se acertou ou errou, e também aparecerá o passo a passo da resolução que, dependendo do nível de ensino, será mais detalhado. E também mostrando os cálculos de medidas estatísticas. É assim que funciona com questões, gráficos, interpretação e cálculos de medidas de tendência central e de dispersão, sempre variando.
Então é isso. A habilidade da BNCC deste vídeo foi a número 16 relacionada à competência específica 3 de matemática e suas tecnologias do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Resolver e elaborar problemas em diferentes contextos que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central, média, moda, mediana e das medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. Gostou de aprender assim? Não pare por aqui. Veja a nossa playlist completa Probabilidade e Estatística Interativa com Python Cientificar BNCC. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!